Leonardo se prontifica a ajudar Ângela com a aplicação de colírio e compressas nos olhos, que estão irritados. Ângela comenta que ainda precisa revisar o conteúdo da prova com Duarte e Leonardo se oferece para fazer as perguntas para que ela não precise ler. Ângela segura a mão de Leonardo e ambos sentem o desejo de se beijar, mas Ângela se controla enquanto Salma observa a cena. Samantha impede Álvaro de se aproximar dela, deixando claro que em público serão um casal perfeito, mas em particular serão dois estranhos. Álvaro garante que ainda a ama. Eles trocam beijos na cama, enquanto ela declara que o odeia. No quarto de Ângela, Leonardo pede que ela se deite e em seguida aplica colírio e compressas nos olhos dela. Enquanto Ângela descansa a vista, Leonardo pega um livro, deita-se ao lado dela e a ajuda a estudar para a prova de Duarte, fazendo perguntas para ela responder. Ângela fica apreensiva ao se confundir com uma questão e remove as compressas dos olhos. Leonardo tenta acalmá-la, assegurando que ela está se saindo bem. Salma interrompe Leonardo e Ângela sob o pretexto de querer estudar com eles. Ângela responde que por ela não há problema algum, enquanto Leonardo lembra que Salma é apenas ouvinte e não fará nenhuma prova. Salma argumenta que deseja estar preparada. Luz informa Nancy que Félix raptou seu filho e deseja acusá-lo, mas Nancy explica que por Félix ser o pai de Guigo não é considerado sequestro, além de Félix estar enviando mensagens avisando que levou o menino. Luz afirma que Félix levou Guigo à força, mas Nancy garante que Félix vai alegar que foi Luz quem se ausentou. Luz menciona que Félix está impedindo Guigo de frequentar a escola, e Nancy responde que vai apresentar uma queixa somente com isso. A advogada se oferece para solicitar ao juiz informações sobre o paradeiro de Guigo e Félix, instruindo Luz a ter paciência e a não perder o emprego. Flávia e Sandro acordam abraçadinhos após passarem a noite juntos. Álvaro volta ao trabalho acompanhado por Samantha e pede a Dário que evite rumores sobre sua prisão entre os funcionários. Álvaro pede a Oscar para destacar na internet que a maior prova de sua inocência é que ele está livre e trabalhando. Samantha solicita a Oscar que emita um comunicado interno informando que Álvaro já retornou às atividades. Indignado com a ousadia de Álvaro, Geraldo pede ajuda ao seu amigo advogado e acionista Abram para pensar em uma maneira de afastar Álvaro do grupo Vega e de sua família. Duarte distribui as provas enquanto Ângela envia uma mensagem para Ed, que está atrasado, mas recebe uma advertência do professor por utilizar o celular. Ed chega logo depois e pede permissão a Duarte para fazer a prova, explicando que teve um problema pessoal. Duarte repreende Ed por estar 3 minutos atrasado, mas permite que ele faça a prova apenas desta vez. Ed conta a Ângela que teve uma briga séria com o namorado e só conseguiu revisar rapidamente o conteúdo da prova. Com ironia, Duarte oferece um cafezinho para que Ângela e Ed conversem, até sugerindo que ele mesmo se retire para que fiquem mais confortáveis. Quando Ângela se desculpa, Duarte adverte que se os pegar conversando novamente, retirará a prova. Álvaro assegura a Dário que vai reconquistar Ângela e que planeja começar a agir ainda hoje. Após a prova, Ed relata a Ângela que seu namorado terminou o relacionamento porque não queria formalizar a relação, enquanto Ed deseja formar uma família. Ed lamenta nunca ter encontrado o parceiro ideal e Ângela o consola. Oscar informa Samantha sobre todas as movimentações na internet relacionadas a ela e Álvaro, mencionando que está tudo sob controle graças a Tony e que Ângela não se pronunciou. Samantha acha estranho o comportamento de Ângela, mas quer que Tony fique atento às atividades dela nas redes sociais para que bloqueie qualquer mensagem negativa. Oscar avisa Samantha que já pagou uma entrevista que ela e Álvaro darão para uma revista. Samantha não se importa com quanto terá que pagar a mais para aparecer na capa dessa revista. Abram informa Geraldo que examinou os contratos e a situação de Álvaro, não encontrando impedimentos para destituí-lo do cargo.
Quanto às ações, o conselho pode afastá-lo, oferecendo uma indenização significativa, mas se Geraldo fizer isso, acabará aproximando ainda mais Samantha de Álvaro. Geraldo pergunta qual é a recomendação de Abraham. O advogado sugere armar uma armadilha para que Álvaro cometa uma fraude, o expondo perante o conselho administrativo e principalmente diante de Samantha. Assim, tudo ficaria nas mãos do conselho e Geraldo não seria visto como responsável. Ângela pergunta a Ed o que ele quer dizer quando afirma que deseja ter uma família. Ed responde que sonha em ter um marido, uma casa, um jardim, um gato, um periquito e também um filho. Ed confessa se sentir frustrado por não encontrar alguém para compartilhar um projeto de vida assim. Ângela acredita que um dia Ed encontrará a pessoa certa para amá-lo e valorizá-lo, alguém que compartilhe sonhos semelhantes aos dele. Ângela pondera que enquanto Ed já está preparado para ter uma família, seu parceiro ideal ainda está passando por um processo de autoconhecimento para que as coisas funcionem entre eles. Ed menciona que sua avó dizia que Deus só envia as coisas quando a pessoa está pronta para recebê-las. Após receber uma ligação de Nélida, Leonardo informa Ângela que precisam ir ao hospital devido a Dona Pura. Yolanda diz a Aníbal que Ângela deveria ser uma fonte de renda para eles e não um prejuízo, insistindo que não podem deixar as coisas como estão. Aníbal alerta que não podem fazer nada contra Ângela no momento, pois ele seria o principal suspeito, mas se forem pacientes, Ângela pagará por ter pedido demissão. Yolanda lembra que Aníbal precisa pagar as pessoas na Colômbia e no Brasil, ou correm um risco de que venham procurá-los. Aníbal informa que não tem mais dinheiro e tem algumas ideias para conseguir, mas jura que Ângela não ficará sem castigo. No hospital, Leonardo explica a Bel, Pablo, Ângela e Luz que o estado de Dona Pura é muito grave devido a uma recaída. Dona Pura afirma que seus netos não entendem o que o doutor diz. Enquanto Leonardo e Ângela saem da sala, Dona Pura insiste que Luz permaneça com ela e os netos. Dona Pura avisa Pablo e Abel que está partindo em paz porque eles são unidos e honestos. Dona Pura pede a Luz que cuide de seus netos e não desista de Guigo. Sentindo que sua hora chegou, Dona Pura pede seus chinelos e morre abraçada a eles, enquanto a tristeza envolve Pablo, Abel e Luz. Ao deparar-se com Leonardo e Ângela abraçados, Álvaro exige que Leonardo solte sua esposa e não se atreva a tocá-la novamente. Com indignação, Ângela questiona Álvaro com que autoridade ele fala assim, e Álvaro argumenta que ainda é seu marido. Leonardo afasta Ângela e lembra que ela não é a única esposa de Álvaro, indagando se ele tem ciúmes das duas. Álvaro ameaça agredir Leonardo, que retruca ameaçando chamar o segurança. Álvaro questiona se o segurança vai expulsar o próprio chefe dali. Leonardo argumenta que, como médico, tem o direito de retirar Álvaro e qualquer outra pessoa daquela área, e Álvaro o desafia a fazê-lo ele mesmo. Leonardo assegura que respeita o ambiente onde estão. Ângela pede para que Álvaro e Leonardo interrompam a discussão. Álvaro acusa Ângela de encontrar um substituto rapidamente para chegar onde deseja. Ângela dá um tapa em Álvaro, lembrando-lhe de que ele não tem qualquer autoridade sobre ela e que estão em processo de divórcio. Álvaro assegura a Leonardo que ele pagará por isso, enquanto Leonardo exige que ele se retire dali. Ângela se desculpa com Leonardo, que sugere que vão dar apoio a Pablo e Abel.